No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Em meio à queda de braço com o governo federal, o Congresso vota esta semana auxílio bilionário a estados e municípios para amenizar efeitos da pandemia aos cofres dos entes federados. Bolsonaro volta a circular por Brasília no fim de semana cumprimentando apoiadores, descumprindo recomendações dos órgãos de saúde e houve panelaços. Governador do Rio, Wilson Witzel, afasta subsecretário executivo de saúde, Gabriel Neves, após denúncias envolvendo gastos de R$1 bilhão em contratos acima do valor de mercado para a compra de insumos no combate ao novo coronavírus. Estas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 13 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A pandemia do novo coronavírus tem provocado uma série de reflexões mundo afora a respeito da necessidade de estabelecermos novos valores para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, especialmente aqui no Brasil, algo que historicamente foi defendido pelos movimentos sociais e forças políticas de esquerda. Uma dessas digressões que me chamou a atenção foi feita pelo ex-candidato à presidência da República pelo PSOL e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, Guilherme Boulos, em parceria com a deputada federal também pelo PSOL de São Paulo e ex-prefeita da maior cidade do país, Luísa Erundina. O texto foi publicado na última sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo e eu gostaria de fazer a leitura para vocês neste momento. O título é Por uma Revolução Solidária. Tragédias têm o poder de nos colocar diante de escolhas como sociedade. A pandemia do novo coronavírus está forçando muita gente a rever seus conceitos. A onda neoliberal impôs a austeridade fiscal como valor supremo e deprimiu o investimento público, que caiu de 103 bilhões de reais em 2014 para 40 bilhões de reais em 2019. O teto de gastos agravou o problema, tirando 9 bilhões de reais do SUS só no ano passado. Agora, quando o mundo se depara com a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, essa responsabilidade fiscal fundamentalista mostra sua face, a irresponsabilidade social. Como disse, dirigindo-se a grandes empresários, o ex-presidente de El Salvador, Nayib Bukele: "Vocês têm dinheiro para viver 10 vidas. Mas agora, ao precisarem de um leito de hospital e um respirador, de nada vai importar sua conta bancária." Sartre afirmou certa vez que o homem estava condenado a ser livre. Hoje, podemos dizer que estamos condenados a ser solidários. Para sobreviver, precisamos contar uns com os outros. É solidariedade ou morte. Há na política e no empresariado os que preferem ficar ao lado da morte. O coronavírus começou no Brasil como doença de ricos e da classe média alta, de quem costuma viajar ao exterior. Lotou uma enfermaria no Hospital Albert Einstein, mas sua propagação comunitária levou o vírus às periferias. Aí, amigos, é onde está o drama. Lavem as mãos toda hora, orientam os médicos. E onde falta água? Quarentena em casa para todos. E quem não tem casa? Só em São Paulo são 25 mil pessoas morando nas ruas e há outras milhares sem saneamento básico adequado. São elas que precisam da nossa ação de forma urgente. O efeito econômico da pandemia sobre os mais pobres é devastador.
Com o isolamento social, quem tem poupança e altos rendimentos pode se virar bem. Mas há 40 milhões de brasileiros na informalidade e no subemprego, que trabalham de dia para comprar o jantar. A quarentena é, sem dúvida, necessária sanitariamente, mas se os governos não tiverem compromisso social, a fome e a miséria farão novas vítimas. Jair Bolsonaro é o pior exemplo. Nega sistematicamente a pandemia, taxando-a como gripezinha. Atrasou o combate e desinformou a população. Quando tomou medidas tardias e insuficientes, incluiu a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho por 4 meses, sem pagamento de salários. Teve que recuar horas depois ante um país indignado. Bolsonaro não é capaz de liderar o Brasil diante da crise. Tem que sair. Se ele já era um grave problema democrático, tornou-se agora um problema sanitário. Defendemos medidas que salvem o povo, não as corporações ou os bancos. O PSOL e os movimentos sociais apresentaram um plano de emergência. É preciso revogar o infame teto de gastos para liberar investimentos na saúde, suspender as cobranças de água, luz, gás e aluguel durante a crise, como fez a França. Impedir despejos e acolher a população de rua, como está fazendo a Alemanha. Proibir demissões, com o governo arcando parte dos salários e ajudando pequenos e microempresários, como fizeram Reino Unido e Bélgica. É preciso ainda o pagamento imediato e sem burocracias da renda básica para todos os desempregados e trabalhadores informais, aprovada por iniciativa da oposição no Congresso. Há também iniciativas da sociedade, como o Fundo de Solidariedade, criado pelo MTST, para distribuir álcool em gel, materiais de higiene e cestas básicas aos sem-teto e moradores das periferias. O momento exige uma revolução solidária. As tragédias têm o poder de nos colocar diante de nossas escolhas como sociedade. Se o que vemos é apenas o horror do cada um por si e da falta de empatia, talvez seja uma grande oportunidade para rever nossos caminhos. Que essa crise possa, ao menos, deixar o legado de novos valores. O legado solidário que reoriente profundamente a forma como organizamos a nossa sociedade. Que a gravidade do momento inspire saídas ousadas, apontando um futuro em que a vida das pessoas tenha mais valor que os lucros dos bilionários. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br.
Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez aqui participando do Faixa Livre, um programa tão importante para todo o estado do Rio de Janeiro se manter informado, principalmente em momentos tão difíceis como que a gente está atravessando. Obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre, Serafini. Serafini, o novo coronavírus trouxe uma série de desafios ao país, e no Rio de Janeiro a situação é ainda pior que na maioria dos estados. Com um sistema de saúde absolutamente precarizado, especialmente após a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos no setor de saúde por 20 anos, com o número de leitos de UTI reduzido para o atendimento aos casos graves da Covid-19, a falta de insumos médicos, inclusive de equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão na linha de frente do combate à doença, e com a economia em regime de recuperação fiscal, o que é potencializado por uma queda brusca na arrecadação do Estado. Como você avalia o cenário atual do Rio de Janeiro em meio a essa pandemia e a atuação do governador Wilson Witzel? Bom, como você disse, a situação do estado do Rio de Janeiro já era especialmente delicada. É um estado que vem de uma crise muito grande, que quase quebrou, né? Não quebrou porque fechou esse regime de recuperação fiscal, que é um regime perigoso, porque o Estado continua com seu nível de endividamento crescente, ele está sem pagar a dívida com o governo federal, mas essa dívida continua sendo corrigida, e o Estado ainda não conseguiu encontrar um projeto de desenvolvimento, um caminho, quais setores produtivos, qual vocação vai ser desenvolvida. Então o Estado vem empurrando com a barriga essas suas dificuldades, esperando uma retomada nacional, onde o Estado possa crescer junto. E, ao mesmo tempo, continua muito dependente da cadeia do petróleo e, do ponto de vista orçamentário, da arrecadação com royalties. Essa crise é uma crise muito grave, que a gente está enfrentando agora devido à pandemia, porque ela está levando a uma desaceleração geral da economia, então ela está afetando o Brasil inteiro, mas no caso do Rio de Janeiro ainda tem uma particularidade, porque com a queda abrupta no preço do barril do petróleo, a gente tem ao mesmo tempo uma diminuição econômica nessa cadeia produtiva e uma diminuição na arrecadação com royalties, que impactam diretamente as contas do governo estadual. As contas do governo estadual se impactam porque cai a arrecadação e, ao mesmo tempo, porque uma parte da dívida que o governo tem é decorrente de antecipações de receitas com royalties e participações, que são uma dívida em dólar, num contrato internacional extremamente prejudicial ao governo do Estado. Então, nesse momento, com pandemia, mais queda no barril do petróleo, a situação econômica no Rio de Janeiro é muito grave. E isso se reflete numa crise dos serviços públicos que a gente vem enfrentando. Nos últimos anos, a gente vinha assistindo a uma redução de leitos, que vem acompanhada a um processo de privatização da saúde pública, com a introdução de organizações sociais na gestão dos hospitais, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, e a introdução dessas OS tem significado, no geral, redução de leitos. Então, essa crise nos pega num momento especialmente difícil, né? Porque se soma crise econômica, crise orçamentária, crise social, tudo somado de um cenário muito grave. Agora, diante desse quadro que você bem descreveu, o que a Alerj tem feito para evitar o caos absoluto no Estado ou o que é possível ser feito pelos deputados aqui no Rio? Já houve algum tipo de cobrança ao governador? Olha, a Alerj já vinha contribuindo com uma agenda de buscar fortalecer as fontes de arrecadação do Estado. A gente recentemente, por exemplo, renovou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é uma medida amarga, porque é a manutenção de um imposto extra, mas ao mesmo tempo, nesse momento, fundamental, porque sem ele o Estado do Rio de Janeiro não consegue sobreviver. E a Alerj também tem atuado muito no sentido de exigir transparência do governo do Estado. Por exemplo, a questão das isenções fiscais, que foram fundamentais no governo Sérgio Cabral para causar um prejuízo bilionário nas contas do Estado. Hoje, a Alerj tem batido o pé firme em manter mecanismos de transparência nos processos onde o governo do Estado vai conceder isenções fiscais. Só que eu acho que falta mais. Falta, primeiro, uma discussão sobre a máquina pública,
que eu acho que tem que ser fortalecida, que tem que ter concurso, por exemplo, na área da saúde, tem que ter a valorização dos profissionais com seu plano de cargos, carreiras e salários, mas tem que ter, por outro lado, desinchaço de cargo comissionado, de boquinhas que continuam muito pesadas. Tem que ter um redirecionamento para a garantia dos serviços públicos e dos direitos fundamentais da população. O governo não fez isso, porque reproduz uma lógica de governabilidade baseada no inchaço da máquina de distribuição de cargos, etc. E, por outro lado, eu insisto na tese de que ainda não conseguiu encontrar um projeto de desenvolvimento. O que a gente quer que se desenvolva no Rio de Janeiro? O governo Witzel ainda não conseguiu encontrar pelo menos pistas para estimular essa nossa economia. Então a gente fica patinando no mesmo lugar. E agora, durante a crise, a LERJ rapidamente aprovou leis fundamentais no sentido de garantir a dignidade humana, de garantir ferramentas para o governo para enfrentar essa crise. Cito 2 exemplos. A LERJ foi muito rápida em proibir corte de luz, água e telefone durante a pandemia. As pessoas têm que ficar em casa, não podem ficar numa caverna, mesmo que estejam desempregadas. Então, nesse período, está suspenso o corte desses serviços públicos essenciais à vida humana. Segundo, a LERJ aprovou leis, por exemplo, para autorizar o governo Witzel a tomar medidas que deem mais dinamismo à economia, que desenvolva políticas sociais mais prontamente. Ou seja, a gente tem aprovado marcos importantes para o governo agir. E, no geral, o governo Witzel está com uma agenda correta, no momento de Bolsonaro estar na rua instigando as pessoas a furarem o isolamento social. A agenda do governo Witzel, pelo menos nesse sentido, é a base, que é que o mundo inteiro está fazendo. Isolamento social acompanhado da ampliação de leitos. O que eu acho que está faltando no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro é uma orientação mais clara para quem está na ponta, para atenção básica, para quem está atuando dentro dos territórios de favela. Ali está a população mais vulnerável, em situações mais precárias, em casas que muitas vezes reúnem 5, 6 pessoas. Eu acho que o governo do Rio de Janeiro está pecando, assim como no Brasil inteiro, em ter uma orientação mais clara para esses atores que estão ali na ponta, para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de vigilância sanitária, que eles são fundamentais para trabalhar junto à população que está em situação mais vulnerável. Serafim, o Wilson Witzel já afirmou que só tem recursos para manter os pagamentos em dia até junho. Em Brasília, segue o impasse em relação a um plano de auxílio do governo federal a estados e municípios. Inicialmente, não houve acordo entre os deputados federais e o próprio Palácio do Planalto para acelerar a aprovação do Plano Mansueto, que prevê essa ajuda aos entes federados em crise, desde que houvesse, em contrapartida, medidas de ajuste fiscal. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro e tem criticado fortemente o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica, já admite negociar mudanças em alguns pontos do projeto para que ele seja aprovado e o dinheiro, enfim, liberado. O Ministério da Economia prevê um custo de 185 bilhões nesse auxílio a estados e municípios. Você acredita que possa se chegar a um denominador comum lá em Brasília? O Plano Mansueto mostra a dificuldade do governo Bolsonaro de entender o momento que está vivendo, porque o governo condiciona muito dos aportes que vai dar aos estados e aos municípios a contrapartidas que devem, no curto prazo, gerar mais recessão, como diminuir salário de servidores públicos, como privatizações. A gente pega o caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, onde tem uma pressão para privatizar a SEDAI, que é uma empresa que é saudável, que tem um lucro anual de centenas de milhões de reais, que o governo federal, inclusive, deve cerca de 4 bilhões ao Rio de Janeiro em decorrência de impostos pagos a mais pela SEDAI, que o governo tem que devolver ao estado do Rio de Janeiro, e o governo federal não devolve. Então, sem dúvida nenhuma, a saída dessa crise no Brasil passa muito por uma revisão do Pacto Federativo. Mas, para isso, o governo federal tem que rever essa ortodoxia ultraliberal que tem direcionado o Brasil nos últimos anos. Só tem aprofundado a nossa crise econômica e social e conseguir compreender
que no momento que a gente está enfrentando, todos os países estão tendo que redimensionar sua política monetária, sua política fiscal e apostar em medidas que sejam capazes de conter essa crise. O Plano Mansueto ainda é muito insuficiente e ainda vai ter que ser muito debatido no Congresso Nacional e com os governos para que a gente possa, de fato, ter o governo federal, que é quem controla os instrumentos monetários, que é quem tem mais instrumentos fiscais, para ter uma agenda para a gente, no Brasil, conseguir enfrentar essa crise. Agora, nesse momento mais agudo, mas também no curto, no médio e no longo prazo, porque o que vai acontecer com a economia mundial e com a economia brasileira é imprevisível. Agora, fato é que as disputas políticas entre alguns governadores, entre eles o próprio Wilson Witzel e o presidente Jair Bolsonaro, têm influenciado nessa demora para a aprovação desse auxílio. Não é hora desse pessoal deixar as divergências de lado e pensar na população do país? Olha, esse cenário de crise é muito grave e, sem dúvida nenhuma, essa crise entre o Bolsonaro e os governadores é muito mais responsabilidade do Bolsonaro do que dos governadores. É claro que aqui no Rio não dá para entender por que o Wilson Witzel se antecipou e se lançou pré-candidato a presidente logo no seu primeiro ano de governo. É, obviamente, um lançamento precoce, inexplicável. Mas isso não justifica o Bolsonaro abrir guerra contra todos os governadores que potencialmente podem vir candidatos contra ele. Ele tem que ter responsabilidade para o cargo que ocupa. E da mesma forma que ele não tem responsabilidade quando ele vai, se expõe, abraça pessoas, faz propaganda de um remédio que ainda está sendo testado, que todos nós queremos que os testes acabem logo e que seja realmente adequado para melhorar as pessoas que estão com Covid-19. Mas é uma irresponsabilidade o que ele está fazendo. Esse remédio pode matar as pessoas por parada cardíaca, pode surdar, pode cegar, e o Bolsonaro fica fazendo propaganda como se fosse um garoto propaganda, não um presidente da República. Da mesma forma que ele tem essas atitudes irresponsáveis, ele também é irresponsável na relação com os governadores. Só que a crise é muito grave. E todos os estados, especialmente o Rio de Janeiro, que já vinha numa situação delicada, vão precisar pactuar acordos com o governo federal para enfrentar essa crise. Então a nossa expectativa é que o governo, apesar do Bolsonaro, o governo federal tenha a capacidade de dialogar com os estados e encontrar a saída para essa crise. Eu queria saber, Serafim, a sua avaliação ao governo de Jair Bolsonaro. O presidente vem diariamente desafiando as recomendações das autoridades de saúde do mundo inteiro quanto à necessidade de isolamento social e já deu inúmeras mostras de que sua prioridade é manter a saúde da economia. Esse tipo de atitude vem isolando cada vez mais o presidente. O próprio Supremo Tribunal Federal já tomou medidas para desautorizar o ex-capitão do Exército. Como você analisa a gestão do presidente Jair Bolsonaro em plena crise do novo coronavírus? O governo do Bolsonaro é uma vergonha nacional. Já era antes da crise do coronavírus. Se apegou a uma agenda de retirada de direitos sociais extremamente dura para a população, aprovou uma reforma da Previdência que vai empobrecer a população no longo prazo, vinha sucateando, desmontando as políticas sociais, a fila do INSS chegou a quase 1 milhão de pessoas, a fila do Bolsa Família também batendo recordes, o desemprego não cedendo, a atividade econômica não voltando a aquecer, e quando começa o coronavírus, ele se apega àquilo que ele mais sabe fazer, que é fugir de temas centrais para o país e ficar fazendo agitação político-ideológica, agora da mais quinta categoria de temas. A gente vê o que aconteceu. A Grã-Bretanha foi um país que demorou a tratar o coronavírus com a gravidade. Hoje já tem quase 1.000 mortes por dia e o próprio primeiro-ministro já pegou o coronavírus. Os Estados Unidos também demorou a dar seriedade para o coronavírus. Hoje já tem 2.000 mortos por dia e quase 20 mil infectados. Virou uma prioridade nacional. Enquanto isso, o Bolsonaro ficou como o único presidente alucinadamente negando a gravidade dessa situação. Eu diria que se o momento político que o Brasil estivesse vivendo não fosse tão grave e um setor tão grande da sociedade aí que vai 20%, 25% não estivesse dando apoio ao Bolsonaro, ele já se mostrou completamente incapaz de permanecer à frente da presidência da República porque não tem responsabilidade mínima para o cargo. Não se trata só de divergência ideológica, se trata de uma incapacidade de dar resposta para as questões centrais. A gente dependendo de importar insumos da China, ele ao invés de se preocupar com a nossa dependência e pensar mecanismos de desenvolvimento da capacidade nacional de produção e na importação desses produtos que a gente precisa para salvar vidas,
ele fica simplesmente alimentando que ministros, que seu filho e etc. travem conflitos com o governo chinês. Realmente é inacreditável o que a gente está vivenciando no governo Bolsonaro. É realmente uma lástima inacreditável. Considerando essa gestão neoliberal e autoritária que temos no país atualmente, com o Paulo Guedes tomando medidas indecentes para manter os lucros do grande capital, tudo isso aliado a uma economia estagnada há 5 anos, qual é a principal dificuldade que você vê atualmente? É evitar um colapso no sistema de saúde ou conseguir verbas para manter a subsistência da população em tempos de isolamento? Esse outro aspecto da gravidade do Bolsonaro não está à altura do cargo e do desafio que a gente está enfrentando. Ele não só não entendeu do ponto de vista da saúde pública como o coronavírus é grave, como ele, apesar de ficar o tempo inteiro insistindo que as pessoas não têm que fazer isolamento social por causa da economia, ele não conseguiu apresentar uma agenda também de suporte econômico. A mensagem que ele enviou ao Congresso era de dar uma ajuda de custo para as pessoas que estavam ficando desempregadas ou sem fonte de renda de R$200. Isso é não entender nem as necessidades das pessoas, nem as necessidades da economia funcionar, porque com R$200 as pessoas se querem se alimentar, isso não seria o suficiente para também garantir a economia funcionando nesse momento que a gente está vivenciando. Nos Estados Unidos a ajuda é de trilhões, na Europa a ajuda é de trilhões. O Brasil, obviamente, é um país mais pobre do que esses países centrais do capitalismo, mas é evidente também que não pode deixar de investir para que a população consiga superar essa crise. Investir significa investir nas medidas de saúde, na abertura de leitos, na atenção básica para garantir o atendimento nos territórios, nos equipamentos necessários, tanto os equipamentos de proteção individual quanto os equipamentos para estruturar as unidades de tratamento intensivo, mas é também pensar conversão produtiva, pensar funcionamento da economia e pensar ganhar sobrevida até enfrentar esse período da crise que é muito agudo. A gente ainda não chegou nesse momento agudo. Até hoje já morreram no Brasil pouco mais de 1.000 pessoas. É provável que daqui a 10, 15 dias a gente esteja num período muito crítico, mas quanto mais tempo demorar para chegar a esse momento crítico, melhor para a saúde pública. Só que a saída dessa crise a gente não tem como saber quanto tempo vai demorar. Pode ser que seja junho, pode ser que seja julho. O mundo inteiro, de alguma forma, está de sobreaviso para enfrentar isso. E o Bolsonaro é incapaz de dar respostas. Serafine, houve uma denúncia que apareceu na imprensa nos últimos dias de que o governo do estado colocou em sigilo documentos relativos a contratos fechados sem licitação nesse período emergencial para aprimoramento do sistema de saúde. Pelo que foi levantado, o Estado teria gastado cerca de R$1 bilhão para compras de respiradores e testes rápidos para detectar a infecção pela Covid-19. A maior parte desse dinheiro, 836 milhões, foi destinada à OS e ABAS, que está proibida de participar de licitações no município do Rio por 2 anos pelo descumprimento de contratos e erros administrativos graves. Inclusive, essas contratações emergenciais nebulosas por parte do Estado teriam levado à saída da subsecretária de Saúde, Mariana Escárdua. A Alerj já tomou conhecimento desse episódio? Vocês pretendem pedir alguma sindicância desses valores? O que é que vocês, deputados, farão em relação a esse episódio? A gente tem acompanhado com muita atenção todas essas denúncias que estão vindo à tona. A gente no estado do Rio de Janeiro tem uma experiência recente de como um momento crítico pode ser usado para alimentar esquemas de corrupção muito grandes. Quando a gente teve aquela tragédia na região serrana com aquelas chuvas, a gente viu que o governo Cabral, Pezão, se aproveitaram daquela situação para fechar vários contratos fraudulentos. E a gente não quer que isso se repita agora num momento tão trágico para toda a população, que é com essa crise do coronavírus. Então, primeira coisa, o governo mandou uma mensagem para a Alerj para aprovar a calamidade pública. Isso é o que dá ao governo a flexibilidade para fechar contratos sem licitação. A gente fez questão de incluir na mesma lei que aprovou a calamidade pública um artigo que prevê que todos os contratos fechados com dispensa de licitação durante esse período têm que ter transparência e estar disponíveis na internet. Essa lei foi para a sanção do governador e se ele vetar esse artigo, tem um acordo na Assembleia para a gente derrubar esse veto. Nós não podemos aceitar que num momento como esse falte transparência. Isso foi a primeira medida importante
que a gente já tomou. E segundo, a gente encaminhou um requerimento de informações. A gente quer que o governo explique esses contratos fechados, por que especialmente se deu a contratação dessa organização social num processo super estranho, onde a tomada, né, de propostas para gerirem os hospitais durou só 24 horas, ou seja, não deu tempo sequer dela ser publicizada e de interessados prepararem projetos para se inscrever. Foi realmente algo muito estranho e a gente está monitorando esse processo. Para encerrar, Serafine, o prefeito Marcelo Crivella decretou estado de calamidade pública na última quarta-feira no município e a Alerj deve analisar esse pedido amanhã. Você acredita que ele deva ser aprovado pelos deputados? Era a medida correta a ser tomada pelo prefeito? Bom, na Alerj a gente já aprovou a calamidade pública na mensagem que foi enviada pelo Witzel, como eu disse, e agora a Câmara também enfrentando esse debate lá enviado pelo Crivella. Eu acho que sim, né? Eu acho que temos que decretar calamidade, é um momento muito trágico, tem que ter medidas rápidas. Os governos, ainda mais esses governos incompetentes, como o do Crivella, como o do Witzel, tem que ter mais agilidade de ação e a decretação de calamidade dá mais agilidade, mas tem que ter transparência. Nesse sentido, é importante que a Câmara de Vereadores cobre transparência das medidas, como a gente cobrou na Assembleia Legislativa. Cada contrato fechado tem que estar disponível para que tanto os vereadores, quanto os deputados, quanto o conjunto da população possam acompanhar o que está acontecendo. Quanto vale um respirador, quanto vale uma máscara, quanto vale cada equipamento, que contrato é esse que está sendo fechado com a AS. Não dá para, nessa política, infelizmente, de lama que virou o Rio de Janeiro, permitir que essas coisas aconteçam sem fiscalização. Flávio Serafini, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma boa semana de trabalho e um abraço. Eu que agradeço, a gente está lá na Assembleia Legislativa, nessa luta por um Estado do Rio de Janeiro menos desigual, que encontre um caminho de desenvolvimento, e a gente sabe a importância de um programa como Faixa Livre para informar a população, para levantar debates tão importantes. Um grande abraço. Conversamos aqui com o deputado estadual no Rio de Janeiro, Flávio Serafini, do PSOL. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da AFBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. E agora eu cumprimento o jornalista Henrique Acker, que vai conversar conosco sobre a situação aí do Rio de Janeiro e também do país. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre, a toda a equipe aí da Bandeirantes também. Obrigado, Henrique, por mais uma vez estar aqui conosco no programa. Henrique, a situação do país tem se agravado demais durante essa pandemia do novo coronavírus. Não bastasse a emergência de saúde que se impõe, temos um presidente que desafia a recomendação das autoridades sanitárias de isolamento social e circula por Brasília livremente. Além de dar mau exemplo, o sujeito põe em risco a saúde das pessoas, provocando aglomerações ao cumprimentar admiradores e posar para fotos. Uma total irresponsabilidade, algo, aliás, muito comum na carreira política de Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação para esse quadro da Covid-19 com as atitudes do chefe do Executivo? Olha, Anderson, muito antes dessa crise do coronavírus, dessa pandemia chegar ao Brasil, esse governo já vinha dando evidências de que sua política econômica não levaria o país a uma recuperação, né? Independente de quem é o responsável ou não, se foi governo A ou B ou C, o fato é que a política do Paulo Guedes
não é? Era uma política de restrição aos investimentos públicos, não é? Que, com as suas reformas, enfim, não é? Que levavam ao processo de crise que ficou muito claro, não é? Na medição do PIB de 2019, um crescimento de 1,1%, é muito pouco para as necessidades de um país que já vinha de uma queda muito grande do ponto de vista econômico. Então, o panorama econômico já era muito ruim, a gente sabe disso. Provavelmente, o que o Bolsonaro está tentando fazer soma dois aspectos. O primeiro, uma justificativa para o caos econômico que vai acontecer depois dessa crise, né, em função do fracasso da política do seu governo, que já vinha até o final do ano. Um ano de governo Bolsonaro aprofundou medidas recessivas, né? Então, certamente nós já teríamos um problema muito difícil em termos econômicos, sociais, de recuperação de emprego nesse ano de 2020. Talvez essa atitude do Bolsonaro venha no sentido de tentar mascarar isso e jogar toda a responsabilidade, não é, da crise econômica que deve suceder no segundo semestre, após aí, pelo menos a gente espera que arrefeça essa pandemia do Covid-19, não é, como uma forma de você justificar isso. Então, como não tem muito a perder, não é, ele vai tentando dar, vamos dizer assim, um gás, unificar a sua tropa, né, esses 30% que estão em torno aí da sua personalidade do ponto de vista político. Os aspectos que a gente observa, quer dizer, além dessa irresponsabilidade completa, esse descompromisso com a necessidade de isolamento social, quando a esmagadora maioria dos médicos, infectologistas, enfim, chamam a atenção, não é, para a necessidade do isolamento social, não é, na verdade, um comportamento que vem, do meu ponto de vista, para isso. Vamos juntar nossa tropa, porque, seja como for, nós vamos ter que enfrentar um processo de crise e de responsabilização do governo Bolsonaro. Chama atenção algumas coisas, né, alguns exageros. Essa atitude irresponsável do presidente estimula aqueles que, nos estados e nos municípios, não é, respondem pela política bolsonarista. Não é? E o que a gente está vendo? Um afrouxamento aí, né, desse isolamento social em muitas cidades, regiões metropolitanas e alguns estados. Não é? Isso é muito complicado e a gente ainda não sabe qual vai ser a consequência disso daqui por diante. A segunda questão que chama a atenção, quer dizer, é a falta de estrutura da rede de saúde no nosso país, que é fruto dessa política que vem se acumulando desde o governo do Temer e também com a política econômica do governo Bolsonaro, né, que está estourando agora. Você veja que o Brasil, é dos países da América Latina um dos que menos testes realiza. Você tem 296 testes feitos no Brasil para cada 1 milhão de habitantes. Então, o número de testes é muito pequeno. Por conta disso, o número de pessoas infectadas registradas também é pequeno. Nós estamos com 20 e poucos mil nessa altura do campeonato e um número um pouco superior a 1.000 pessoas, 1.000 registros de morte em função do coronavírus. Então, há uma série de aspectos aí dessa política irresponsável que justifica essa atitude irresponsável do governo Bolsonaro, que, por exemplo, né, idolatra a hidroxicloroquina como se fosse um balconista de farmácia que quer empurrar um remédio a qualquer custo para as pessoas, não é? Seguindo a política aí do governo Trump, né, o próprio Donald Trump nos Estados Unidos, que também é um fracasso, diga-se de passagem, está desesperado com as suas atitudes, não é? Porque tem eleição no final do ano nos Estados Unidos e ele sabe que isso tem uma repercussão muito grande, não é? E, ao mesmo tempo, ataques aí sucessivos ao governo chinês,
não é? E a tal ponto de que agora o representante comercial da China aqui no Brasil denunciou que 600 respiradores que iam para o Nordeste, que foram comprados para estados do Nordeste, foram confiscados pelo governo dos Estados Unidos, não é? E não vejo nenhuma resposta, nenhuma pressão do Itamaraty, enfim, das autoridades brasileiras em relação a isso. Eu creio que tem um cálculo político aí, não é, do presidente Bolsonaro. Ele sabe que o resultado dessa crise será mais crise econômica, mais crise social, e ele sabe que isso já vinha da sua política econômica do primeiro ano do seu governo. Então vai tentar buscar responsabilizar, não é, as pessoas que defenderam o isolamento social, e isso, obviamente, vai provocar uma recessão maior do que já vinha. Agora, por outro lado, a pressão ao Bolsonaro só se amplia em Brasília. Boa parte da imprensa, do parlamento, do judiciário, os governadores, as entidades da sociedade civil, todos têm demonstrado que ele perdeu completamente a governabilidade. Os panelaços pelo país em repúdio às suas atitudes se intensificam a cada dia. Qual é a saída que você vê para o Bolsonaro, Henrique? Você acredita que possa partir para uma aventura autoritária, como andam especulando por aí? Olha, Anderson, eu não acredito nesse negócio de aventura autoritária isoladamente, não é? Por mais força que um líder político tenha, e por mais seguidores que ele possa arregimentar, ele precisa de força no plano político-institucional, no plano militar, que é uma tradição no Brasil, e eu não creio que ele tenha essa força. Explico por quê. Essa expressão do general Braga Neto e dos ministros militares hoje no governo Bolsonaro vem não no sentido de fortalecer o que há de pior na personalidade do Bolsonaro, que é essa irresponsabilidade, que é esse autoritarismo explícito, que é essa atitude que desafia até mesmo a ciência num momento de crise como essa. Na verdade, os ministros militares hoje, né, parecem serem, nessa loucura que é o governo Bolsonaro, né, quem faz o meio de campo entre as instituições e esse gabinete de ódio, né, do grupo olavista, vamos chamar assim, desse Olavo de Carvalho, essa figura esdrúxula, né, que influencia uma parte do ministério e da equipe do Bolsonaro. Então, eu acho que hoje os ministros militares fazem esse meio de campo. Tanto é que a crise com o ministro Mandetta, né, acabou recebendo panos quentes a partir da intervenção dos ministros militares. Eu não vejo força, né, do Bolsonaro hoje para uma atitude de chamar o fechamento do parlamento, fechar Supremo, enfim, uma saída mais autoritária do que a gente já tem, né, diga-se de passagem. Não vejo isso no horizonte. E acho mesmo que esse acordo que se fez, né, nesse rearranjo dentro do Ministério, com força para os ministros militares nesse momento, esse acordo provisório pode ser que dure somente até o final dessa crise. Depois dessa crise do Covid, do coronavírus, pode ser que a gente tenha outro rearranjo. Pode ser que o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, a turma do DEM, não é, decida definitivamente romper com o governo, né? Pode ser que os ministros militares tenham uma postura diferente em relação a essa possibilidade de fazer esse meio de campo com as instituições e os grupos políticos que comandam o país, as instituições hoje que têm essa responsabilidade em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não tem a força política hoje para propor e encabeçar uma solução mais autoritária do que a gente já tem. Em relação, Henrique, a esse auxílio financeiro emergencial para os desempregados e autônomos do país, que, aliás, demorou enormemente a ser liberado, diante da necessidade premente das pessoas terem alguma renda para garantir sua subsistência, o governo federal ainda exigiu a regularização dos CPFs dos beneficiários na Justiça Eleitoral. Instituir burocracia em um momento como esse, Acker? Anderson, não é só burocracia. Eu creio que o caminho que foi adotado era um caminho de extrema cautela por um motivo simples.
não é? Os governos no nosso país sempre tiveram, não é, uma postura de desconsiderar as camadas mais pobres, mais miseráveis da população brasileira. Então, falou-se inicialmente em atingir 38 milhões de pessoas e 6 milhões de pessoas com esse auxílio emergencial, que o pessoal chama de Corona Voucher, de R$ 600, no primeiro dia. Só que atingiu-se só 2 milhões e 600 mil pessoas. Então, o que acontece nessa história toda? Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que os R$ 600 estão longe de ser aqueles R$ 200 que o Paulo Guedes propôs inicialmente e os 300 que ele propunha para negociar, não é, lá com o parlamento, depois que o Congresso Nacional assumiu a necessidade de tocar esse projeto. Né? Não existe uma rede pública de atendimento à população mais carente no Brasil. A única coisa que a gente viu foi do governo Lula, aí, que reuniu uma série de programas no Bolsa Família. Assim mesmo, é muito precário o acesso a isso. Não é? Então, não há capilaridade. Quer dizer, esse dinheiro sai do governo federal, vai para os estados, vai para os municípios, dos municípios chega nos bairros chega às comunidades, os bairros de periferia, as favelas. Como é que isso faz? Não é? Então, se recorre ao quê? A expedientes que são institucionais e falhos. Por exemplo, esse governo é um governo que patrocinou até então o desmonte do SERPRO, que é o principal órgão, não é, que organiza dados das pessoas no Brasil inteiro. Então já é um problema. Né? A Caixa Econômica tem capilaridade, ela atinge as cidades, os bairros e tudo mais. Mas toda essa burocracia que foi criada para pagar esses R$ 600, ela não só cria um problema no meio dessa pandemia, porque as pessoas acabam, muitas delas, não sabendo como utilizar essas ferramentas de internet e vão às agências físicas da Receita Federal para corrigir CPF, ou vão às agências da Caixa Econômica, etc. É aquela coisa, o Brasil real, do povo, do dia a dia, de quem dá duro todos os dias para conseguir almoço, jantar e sustentar sua família, não tem nada a ver com esse Brasil legal, dessas autoridades, enfim, não é, que estão por aí. Por outro lado, o que a gente vê? A Associação de Bares e Restaurantes está aí elogiando, aí seu presidente agora está elogiando, que os recursos para pagar os salários dos funcionários, não é, está chegando para o primeiro mês e tudo mais, estão chegando e tal. Quer dizer, existe uma certa pressa, né, e possibilidade de atender esse setor, não que não deva fazê-lo. Mas uma coisa que me surpreende, que eu não sabia, é que os recursos para isso vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, que é a contribuição do próprio trabalhador. Quer dizer, não tem dinheiro novo nessa história. Quando é para beneficiar, e nem é para beneficiar, porque esses recursos vão ser para pagar parte dos salários. Veja, é dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quer dizer, é financiamento do próprio trabalhador para recorrer quando é necessário. Né? E os bancos, por exemplo, né, até agora não tiveram problema nenhum nessa ajuda trilionária que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, estão concedendo, né, para os ajustes que são fundamentais para o sistema financeiro e para as grandes empresas. Enquanto isso, Henrique, aqui no Rio, o prefeito Crivella decretou, na última semana, estado de calamidade pública devido à pandemia. Isso permite que a prefeitura descumpra vários itens da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que haja aval do parlamento. Você acha que ele demorou para tomar essa atitude? O bispo da Universal tem se portado como um verdadeiro chefe de governo em meio a esse caos que vivemos? Bem, o Anderson, é meio difícil falar de Crivella ou imaginar Crivella como chefe, né? Na verdade, ele cumpre uma função aí estratégica para o seu chefe, na verdade, que é o Bispo Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Ele administra a Prefeitura do Rio de Janeiro, não é, levando em consideração interesses que não são na maioria dos cidadãos do Rio. Né? E hoje ele é, vamos dizer assim, a ponta de lança da política do bolsonarismo aqui no Estado, dirigindo a capital do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essas medidas foram tomadas, agora é um governo assim, meio que, né, errático, né? Vai para um lado, vai para o outro. Eu não vejo o Crivella com
com altura, estatura política, não é, capaz de comandar qualquer processo de organização administrativa e política, não é, para enfrentar um desafio como esse que a gente tem. Não é? Bate cabeça, eu não vejo uma equipe, posso estar enganado, uma equipe técnica capaz de enfrentar esses desafios, não é? E esse negócio do estado de calamidade e tudo mais, eu não sei se ajuda mais ou ajuda menos. O que a gente fica observando é que, evidentemente, muitos políticos, né, muitos administradores públicos estão se aproveitando dessa situação para fechar contratos emergenciais que não são, vamos dizer assim, dentro de regras as mais republicanas. Né? Vamos ver como é que vai se comportar o prefeito daqui por diante. Por falar em bispo, a Justiça do Rio determinou que a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada lá pelo Silas Malafaia, não realize cultos durante a pandemia. A ganância desse pessoal não encontra limite, não é, Acker? Anderson, se existe alguma coisa que a gente pode concluir dessa crise, dentre tantas coisas, né, uma delas é que esses pastores eletrônicos são charlatães e não curam ninguém. Cansei de ver essa história de cura, né, ao vivo na televisão, o surdo que passa a ouvir, o cego que passa a ver, o paraplégico, o tetraplégico que passa a andar, enfim, que joga a muleta para o alto, essa coisa toda. O desespero dessa gente se dá, desses pastores eletrônicos, por quê? Porque os seus fiéis, geralmente, são formados de gente muito humilde. E dinheiro para essa gente humilde circula é dinheiro vivo, né, em nota, em moeda, papel moeda. E essa arrecadação da maioria dessas seitas neopentecostais se dá, não é, em função da presença dos fiéis nos cultos. Não é? Então, e é dinheiro vivo, é isso mesmo. Como a pandemia, né, sofre, não é, na verdade, um enfrentamento através do isolamento social, que é recomendado pelas autoridades sanitárias do país, não é? Isso afeta a arrecadação da maioria dessas seitas neopentecostais. Então, o problema todo é esse, não é? E aí o desespero do Silas Malafaia, do Valdemiro, não é? Do R.R. Soares e dessa gente toda aí, inclusive grande parte que pressiona o Bolsonaro, né, a todo momento a liberar os cultos nas suas igrejas por conta disso. Né? Mas eu acho que isso é uma das questões que vai precisar ser investigada e avaliada, né, ao final dessa crise. Né? Até que ponto essas pessoas, esses pastores eletrônicos, cumprem de fato algum papel social, não é? Ou são, na verdade, exploradores da fé. Para encerrar, Acker, eu gostaria de uma rápida avaliação sua às posturas do governador Wilson Witzel em meio a essa crise de saúde. Parece que ele andou fazendo uns contratos por aí sem licitação muito suspeitos para a compra de equipamentos e insumos, né? Olha, Anderson, essa farra do boi aí, não é, do governo Witzel, foi denunciada pelo nosso colega, não é, Rubem Berta, que é um jornalista muito sério, investigativo, tem o blog dele, né, o blog do Berta, e quem quiser consultar, acho que é importante, ele foi quem mais investigou informações aí sobre esses desmandos. Na verdade, o governo Witzel teria firmado, através do Gabriel Neves, que era o subsecretário de Saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde, não é, um contrato de mais de 835 milhões de reais para que essa OS Iabas, que já tem um monte de já tem um monte de problemas aí anteriores, né, sendo investigados nessa área de saúde, pudesse gerir as 7 unidades que serão montadas em hospitais de campanha, não é? Maracanã, Parque Olímpico, Duque de Caxias, São Gonçalo, Campos, lá em Casimiro de Abril e em Nova Iguaçu. Todas essas unidades seriam geridas por essa mesma organização social, Iabas. E depois de todas as informações que o Rubem Berta publicou, esse Gabriel Neves ainda tentou, de uma maneira maliciosa, esconder os dados desses contratos, não é? Mas não foi possível e ele agora teve que ser afastado. Né? Agora, existe um outro problema. Né? O próprio secretário estadual de Saúde, não é, anuncia o Hospital Eduardo Rabelo, né,
como sendo o hospital de referência da Secretaria de Saúde. Só que os colegas do Sindicato dos Previdenciários, que abrange também a área de saúde estadual, denunciam que essa unidade de saúde não tem 118 leitos à disposição, não tem equipamentos, falta equipamentos de proteção, na verdade teria só 30 leitos e muitos deles já estão ocupados por doentes com outras enfermidades. E mais, que nem o Getúlio Vargas, nem o Adão Pereira Nunes, nem o Carlos Chagas e nem o Hospital de Anchieta tem condições hoje, ou teria condições, de receber doentes com Covid-19. Então, a rede estadual, assim como a rede municipal e a rede federal, que teria o Hospital Geral de Bom Sucesso como hospital de referência, nada disso está estruturado em condições, nesse momento, de acordo com as denúncias que estão sendo feitas pelos profissionais da área de saúde, não são só os médicos, também os enfermeiros, para dar conta da quantidade de pessoas que vão acorrer aí aos hospitais públicos para buscar ajuda no caso do Covid-19. Então, o despreparo é muito grande. A gente vê muita entrevista coletiva, muito oba-oba, muito blá-blá-blá, muito anúncio de contratação disso e daquilo, mas a realidade é outra. Tanto é que acho que o Ministério Público do Rio de Janeiro deveria fazer uma verificação nesses hospitais se o que as autoridades estão dizendo realmente bate com o que são as condições de estrutura, equipamentos, pessoal e funcionamento geral dessas unidades de saúde. Henrique Acker, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu desejo a você um bom dia e deixo o meu abraço. Ô Anderson, o prazer é meu sempre de falar com vocês aí no Faixa Livre. Um abraço para a Natália, para a Celeste, para toda a equipe, Paulo Passarinho, enfim, e para todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker e vamos encerrando a edição de hoje, aguardando vocês amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Um abraço a todos, até lá!